Boa noite, muito bem-vindo, muito bem-vinda, meu amigo, minha amiga. A partir de hoje, com a ajuda de Deus, com a permissão de Jesus e dos amigos, dos mentores, das mentoras espirituais, nosso evangelho de sexta-feira, nosso evangelho na rede, começará por esse horário, às 20 horas, mais conhecido como 8 horas da noite das sextas-feiras. A pedido dos amigos, foi passado para mais cedo, pois antes fazíamos muito tarde, não é mesmo? E com a permissão de Deus, para aqueles que estão chegando agora, que estão tomando conhecimento desse vídeo, seja no Quai, seja no YouTube, seja no Instagram, seja no Face e outras redes sociais que venham inventar no futuro, tá? Nós, como é sexta-feira, como a gente lê, tira um tempinho a mais, né? Passa de 10 minutos, é uma live, para não ficar muito massivo para os irmãos, para as irmãs, a gente fez a prece de abertura em off, né? E aí lá no final a gente faz a prece, a oração de encerramento, que como eu sempre vou explicar, porque a gente sempre tem, graças ao bom Deus, a Jesus, a mentalidade, a espiritualidade, sempre está vindo novos amigos, que eu não digo seguidores, novos amigos, novas amigas, novos seres humanos, novos irmãos em Cristo. Então tem que estar sempre, né, explicando. Quando a gente sabe que vai passar de 10 minutos, que não vai ser um videozinho curto, a orientação de Deus, a orientação de Jesus para qualquer tipo de reunião, se possível, até mesmo reunião empresarial, reunião laboral, reunião escolar e assim por diante. Que sabe que vai passar de 10, 15, 20 minutos, uma oração de abertura e lá no final uma oração de encerramento. Porque assim Deus entende, Jesus entende que aquela reunião, aquele encontro é sério. Porque lembremos que Jesus mesmo deixou escrito, deixou falado para os apóstolos. Deve escrever, ele não escreveu nada. Ele deixou falado para os apóstolos: onde houver uma ou duas pessoas ou mais, reunidos em meu nome, ali eu estarei. Só que para ele saber que realmente é sério, que não é uma coisa aleatória, nós temos que pegar o hábito de fazermos a prece de abertura e a prece de encerramento. Então, por isso que nas sextas-feiras tem todo esse trâmite e todo esse começo de explicação, porque sempre, graças a Deus, sempre tem novos amigos, novas amigas que entram em contato com os nossos vídeos nas redes sociais. Bom, é chegada a hora, 8 horas em pontos aqui no meu relógio. Hoje estamos gravando na sexta-feira, como dito, 26 de dezembro. Mas ontem, conhecido como quinta, dia 25 de dezembro, foi comemorado mundialmente, né, no planeta inteiro, o Natal. Né? Já nos felicitamos, demos Feliz Natal, abraçamos nossos amigos, as pessoas que nós amamos, nossa família, ligamos, mandamos vídeo, chamada, tudo ok. Então nós, para aproveitar que a data coincidiu, né, não deu no dia exato, mas deu na sexta-feira, um dia depois ainda estamos aquela emoção do Natal, não é mesmo? Ainda estamos com, a maioria está com os parentes ainda em casa que vieram visitar do Natal. Então, quando coincide, a gente vai falar sobre o Natal. Nosso evangelho hoje é sobre o Natal. O ano que vem, se não cair na sexta, a gente faz uma semana antes, que é de praxe na nossa doutrina
nossas casas espíritas, né? Bom, vamos começar? Como vocês estão vendo aí no título, ou no título em cima, o Natal na visão espírita. Como que os espíritas veem? Aí, para trazer para os irmãos, as irmãs, as pessoas, eu peguei alguns trechos do livro intitulado Antologia do Natal. Esse livro, para meus irmãos, meus amigos, seu Paulo, Gilberto e todos os irmãos do Viana de Carvalho, de São Pedro do Sul, e os outros que venham, porventura, ser de doutrina espírita, estão mais familiarizados. Esse livro, meus amigos, Antologia do Natal, é encontrado na nossa querida FEB, Federação Espírita Brasileira, né? Ou editora FEB também, que dá para comprar. Ele traz relatos de vários espíritos, né? Vários escritores. Emmanuel, Irmão X e tantos outros. O tema central em cada frase, cada página, cada frase, cada um está incumbido de falar um tema de Natal. E eu trouxe, achei melhor trazer para nós, para o estudo, para a leitura, para o pensamento, né, uma reflexão, o relato do Irmão X, né, que o título é assim, Natal Simbólico. No Natal Simbólico, diz o Irmão X, cada ser humano é um mundo onde o Cristo deve nascer. Bonito, né? Porque antes de ler essa frase, antes de tomar conhecimento desse texto do nosso querido Irmão X, nosso grande espírito Irmão X, né? Cada ser humano é um mundo onde o Cristo deve nascer. Porque nessa data, né, a gente vai ligar a TV, vai ver os filmes, né? Sexta-feira Santa, a Paixão de Cristo. A gente vê a data física, né? A gente fica sabendo como é que Jesus nasceu, como é que foi, né? Há tantos anos, né? 2025, quase 2030 anos atrás. Então, essa data, a gente sabe, a gente toma conhecimento. Mas, quando chega o Natal, nós deveríamos olhar para essa frase, a partir de hoje, né? Anotar no caderno, anotar no aplicativo, no notas do celular, né? Cada ser humano é um mundo onde o Cristo deve nascer. É nós para olharmos para dentro de nós e vermos se Cristo nasce, está nascendo dentro de nós. Como é que eu vou saber se Cristo está nascendo dentro de nós? Ou se o Cristo nasceu em mim? Não é a informação do nascimento físico que nós estamos falando, porque isso nós sabemos. Isso está nos livros, isso está na Bíblia, isso está no Evangelho, isso é passado para nós de geração para geração. Pai, avô, tia, tio, mãe, vó, passa para nós. Essa parte física da ciência nós sabemos. Né? Mas do verdadeiro Cristo, se nasceu dentro de nós a mensagem de Cristo. E qual foi a mensagem? Qual é a mensagem que Cristo, que Jesus, tenta passar para nós?
Porque a verdade é essa, tenta. Ele tenta até hoje. 2030 anos. 2025, não sei, mas soma aqui, tipo ali, diminui. É 2030. Tenta passar para nós. E não conseguiu ainda. Ele não conseguiu ainda. Porque nós mudamos pouca coisa. Pouquíssima coisa. Com relação aos nossos antepassados, aos nossos irmãos da época de Jesus. Nós ainda temos, nas religiões, em todas, até na nossa, ainda temos muitos fariseus. Ainda temos cobradores de impostos. Ainda temos escravagistas. Né? Nós mudamos foi uma tecnologia, a nossa vestimenta, mas o sistema em si não mudou quase nada. Sim, se nós olharmos como um todo, os 8 bilhões de habitantes, de seres humanos, aí podemos dizer que evoluímos um pouquinho, sim. Né? Ainda tem muita violência? Tem. Mas diminuiu bastante, por mais que não pareça. Porque há 100 anos atrás, na Primeira Guerra Mundial, em 1915, né, até 20, por aí, 1920, morreu não sei quantos milhões na guerra. Aí veio 45, Segunda Guerra, 43, 42, mas no final foi 45. Né? Também morreu 6, 7, 8, juntando os judeus, milhões na guerra. É bastante gente, né? Aí, até 2013, 14, os últimos dados que fizeram, porque de tempos em tempos, assim como nós temos o IBGE, que a cada 10 anos faz uma recontagem para saber quantos brasileiros tem, quantos estão na linha da pobreza, né, o IDH do Brasil e tal, e tal. De tempos em tempos, um órgão mundial faz uma contagem assim e vê que nos últimos 100, 200 anos, 100 anos, diminuiu. A maioria morria nas guerras. Hoje as guerras são o terrorismo, são coisas. Não morre tanta gente assim, não morre milhões, como morria 100 anos atrás. Hoje está mais perigoso? Hoje está mais perigoso, gente, para quem está sozinho. Morre muito mais pessoas pelo suicídio do que por guerra. Então, nós olharmos assim, diminuiu bastante. Tem pessoas mais amorosas, mais simpáticas às leis de Deus, à moral de Jesus, mas ainda é muito pouco, ainda a porcentagem é muito pequena. Nós somos 1, 2% só, juntando a humanidade toda, que temos uma leve noção da mensagem de Cristo. Então, quando chega o Natal, é para isso. Nós, da doutrina, a gente usa para refletir, para repensar, reanalisar. Porque se eu só sei de cor, capítulo tal,
página tal, versículo tal, e disse, mas não está no coração, não me... eu sou igual ao fariseu, né? Igual os fariseus da época de Jesus. Então, a mensagem é: deixe Jesus nascer dentro de você. Deixe a mensagem do Mestre entrar no seu coração. E essas datas, ontem, 25, hoje, 26, é uma das datas ideal, né? É pouco, porque as pessoas só levam um dia, né? Amanhã, 27, já volta o cotidiano e esquecem que desejaram felicidades para o próximo, que abraçaram, que beijaram, que confraternizaram, que sorriram, que desejaram coisas boas. Já no outro dia já querem brigar, já querem falar mal. E isso não é a mensagem do Mestre. A mensagem do Mestre é amor. Né? O Evangelho de Cristo ainda é e sempre será a grande esperança da humanidade, porque ela traz a humildade. Né? Ela traz a humildade, porque as pessoas, em sua grande maioria, pensa que o grande feito, o ato extraordinário que aconteceu na história do mundo, ou nas histórias do mundo, desde 5.000 anos atrás, 1 bilhão de anos atrás, né, da formação do planeta e tal, foi o homem ter pisado na Lua. Foi um fato histórico, interessante. Acho que foi a invenção da eletricidade, maravilhoso. Hoje eu não me vejo sem luz. Deus do livre, ficar 20 minutinhos sem luz, já entra em pânico. Né? Foi extraordinário, mas não foi tanto. Né? Pode vir, podemos descobrir que tem marciano lá, vai ser interessante, vai ser um fato extraordinário, vai. Mas o maior fato de grandeza, de extraordinário que aconteceu na Terra foi o que vocês comemoraram ontem, dia 25. Foi o nascimento do nosso irmão. Foi o nascimento de Jesus. Por quê? Porque Deus materializou o amor que Ele tem por nós, seus filhos, suas filhas, através do nosso irmão, Jesus. Pois Jesus, toda a sua vida, né, Ele veio e foi nos ensinando o amor, a humildade, a paciência, a benevolência. O que Jesus veio nos ensinar? Qual é a proposta de Jesus? Principalmente nesse Natal, nos natais. Desse e dos próximos 200 natais em nossas vidas. Qual é a proposta de Jesus? Jesus trouxe uma proposta. A Trindade. Como assim a Trindade, Eduardo? Tá louco? Eu sou espírita, nunca ouvi falar disso. Tá biruta? Não, Jesus trouxe a proposta da Trindade. E eu vou falar qual é que é. E você vai concordar comigo. Primeira proposta de Jesus. Primeira da Trindade. Amar a Deus
sobre todas as coisas? A mim mesmo. A mim mesmo. E todos os outros. Por que Jesus diz amar a mim mesmo? Porque se eu não me respeito, se eu não conheço o meu valor, por quê? Porque principalmente agora, semana que vem, dia 31, véspera para o dia 1º do próximo ano. No nosso caso, que estou gravando o vídeo para o ano de 2026. O que acontece? E não negue, porque eu já fiz e muita gente faz. E infelizmente muita gente fará. Na véspera, né? Vou fazer meu voto para o ano que vem, minha proposta para o ano que vem. Aí o que a pessoa pensa? Né? Eu vou para uma academia, eu vou emagrecer, eu vou ficar mais bonita, mais bonito, eu vou deixar de ser burro, de ser burra, vou voltar para o colégio. A gente só procura ver os nossos defeitos, as coisas ruins nossas. É a mesma coisa no caso aqui. Eu vou aproveitar, vou ir no dentista e vou botar uma dentadura, vou arrancar fora esses dentes feios, essas coisas horríveis. Eu só vejo as coisas ruins. E a proposta de Deus, quando Jesus diz amar a ti mesmo e depois para poder amar o próximo, eu tenho que conhecer minhas qualidades. E todos nós temos qualidades. Quer uma prova? Quer uma prova? Como é que Jesus conseguia atender, né? Hoje a gente fala atender, né? Atendimento fraterno, né? Receber as prostitutas, os delinquentes da época, né? Barrabás, essas coisas, os próprios romanos, né? Zaqueu, cobrador de impostos, os leprosos, das pessoas que eram rejeitadas pela comunidade, pela sociedade. Até mesmo os apóstolos, porque Jesus sabia que ia ser traído, Jesus sabia que Pedro era esquentadinho, pavio curto. Pavio curto, essa me entreguei minha idade. Acho que nem falo mais isso. Que ele era pavio curto, né? Que ele ficava nervoso, bravo. Eles eram homens como nós. Né? Jesus sabia de tudo isso. Só que para conviver, para receber essas pessoas com todos os defeitos que elas tinham, ele olhava algo de bom que essas pessoas têm. Aí você se pergunta, eu também me pergunto. Como fazer isso? Principalmente nessas épocas de festa, que você sabe que vai vir aquele seu cunhado, aquela sua cunhada, que você fica, por que não está lá no Japão, lá comemorando lá, o Réveillon lá? Vai vir na minha casa. Mas Jesus, né? Jesus conseguia ver alguma coisa boa. Mas o que tem de bom? Uma pesquisa, ou alguma coisa tem. Que todos nós temos. Porque se eu não conseguir ver algo de bom no meu irmão, na minha irmã, ainda que seja uma velinha, uma lanterninha com a pilinha fraquinha, como é que eu vou querer exigir que o pai veja? Porque o pai vê. Deus
Deus sabe todos os defeitos que todos nós temos, e todos nós temos. Todos nós temos. Aqui ninguém é santo. Né? E mesmo assim, o Pai nos atende. O Pai nos recebe. Então, a proposta de Jesus é a Trindade. Amar a Deus, a mim mesmo e a todos. Porque quando eu me respeito, quando eu paro nas resoluções, nos planejamentos de dia 31 de dezembro, para o próximo ano, que todo mundo faz, de ver meus defeitos e procurar melhorar as qualidades, eu vou me amar. Eu preciso me amar para poder amar o outro. Porque eu me conhecendo, eu conseguirei conhecer o outro, a outra. Essa é a proposta de Jesus. Jesus não quer que nós somos um vaso, né, para Deus, para Jesus. Nós somos um vaso com bastante rachaduras, né, e muitas rachaduras. Rachaduras são os pecados, são os defeitos. Jesus não quer que a gente quebre o vaso, ele não vai quebrar nós, matar nós, para nascer de novo e para poder fazer a reforma íntima, poder mudar, poder seguir o caminho dele, né, ser do bem. Ele quer que nós, ainda é o vaso, tá ali as rachaduras, né, que são os defeitos, pecados, mas que nós passamos uma cera e com aquele vaso a gente procure limpar ele, melhorar, mas continuar com o vaso para seguir o caminho, seguir Jesus. Lá na Grécia antiga, quando eles fabricavam o vaso, e o vaso vinha com esse coisa, eles passavam uma cera. Aí quem ia comprar perguntava: tem cera? Aí eu, sem cera, né? Não tinha cera. Aí a honestidade, então a sinceridade, então, sem cera. Então veio daí a palavra sincera, do grego. Né? Então, com sinceridade. Temos rachaduras? Temos. Mas não vamos quebrar todo o vaso e vamos começar a limpar a partir de agora, que é seguindo a Trindade de Jesus. Então já falei, aprender a me aceitar como eu sou. Porque se eu querer, todos nós, me encaixar no padrão de beleza da humanidade no geral, não vou conseguir. Se eu querer me encaixar no padrão de bens materiais, de achar que tem que ter tanto de dinheiro, tem que ter tanto de casa, de carro, de sítio, de mansão e coisa nada, para ser considerado uma pessoa feliz, não vou me encaixar. Quase ninguém vai se encaixar. E aí é por isso que dá tristeza. Porque o que acontece? E agora pega as redes sociais, agora pega... Nós vemos, ontem mesmo, com certeza, 80% das casas, acho que mais até, eu estou sendo bonzinho. Pai, mãe, filhos, até ali, reunidos na mesa ali, ceia, peru, chester, pá, frango. Mas cada um com o seu celularzinho, né, para tirar fotinho da carne, do churrasco, né, da ceia, e postar no Face. Ou selfie, né? Tô com a família aqui, tô com minha mãe, tô com meu pai, tô com minha avó, tô com meu tio, tô com meus filhos aqui, pá. Mas daí posta no Face, posta no Instagram, posta no YouTube.
Postou, mas volta aqui, né? Cada um no cantinho ali, ó, em volta, conversando pouco. Porque é assim que está acontecendo na humanidade. E aí um desavisado, uma desavisada, que não tem essa ciência de que nunca está sozinho, nunca está sozinho, e é o que acontece, vai para o Instagram, vai para o Face, vai para as redes sociais, e olha aquele momento ali que a pessoa colocou, porque é um momento. Ah, que eu tô aqui. Aí tá a avó, tá a mãe, tá tio, tá pai, tá todo mundo ali. Mas é pra foto, é pro vídeo. É aquele minutinho. Depois voltou todo mundo isolado mesmo, estando no mesmo ambiente. Só que esse desavisado, essa desavisada, que não está ciente que Deus não deixa sozinho, Jesus não desampara, ninguém está sozinho, ninguém está sozinho. Olha aquilo ali, e é o que acontece, infelizmente. Meu Deus, eu não tenho uma família assim. Meu Deus, eu estou sozinha, eu estou sozinho. E olha que família linda, olha, eu estou com 5, 6 filhos, todo mundo e tal. Mas nem, às vezes nem é verdade. E a pessoa mente fraca, porque parou, as notícias pararam, mas para quem gosta de pesquisar, o suicídio é muito forte ainda. E nessas épocas do ano aumenta consideravelmente por causa disso. Então a mensagem que Jesus quer deixar, e que o aniversariante pede, tira foto, lógico, eu não tô proibindo, só dizendo que é o que acontece de verdade. Não somos a sociedade, no mundo. Não estou proibindo ninguém aqui, porque hoje em dia tem que explicar que as pessoas entendem errado. Não é isso. É o que acontece. É a verdade. A gente olha para o celular direto. Eu sou um. Né? É o que acontece. Então, Jesus provoca dentro de nós profundas mudanças. Ele quer que nós melhoramos, que nós façamos a famosa reforma íntima, sempre se guiando, se pautando pelas mensagens dele. E o que é a palavra, estou quase no finalzinho, qual é a palavra-chave? É termos gratidão. O que é gratidão? Gratidão é como dizer, eu aceito quem eu sou, o que eu sou, e agradeço por ter chegado aonde eu cheguei, ou aqui, ou ali. É ter isso em mente, porque não importa quem você é, não importa o título social que você tem ou não tem, você é um filho, uma filha de Deus. Para Deus, todos somos amáveis, somos iguais. Né? Aos olhos de Deus, todos somos especiais. Aos olhos do mundo, não, porque o mundo diferencia. O mundo quer por status social, por mostrar bens, por mostrar coisas em redes sociais. Mas o Pai, que importa, Deus, Jesus, ele sabe que cada um é especial. E agora a mensagem final, que eu gostaria que eu vou praticar a partir da volta ao trabalho. Né? Mas eu gostaria que quem tiver com algum parente por perto aí, aquela pessoa que você gosta, seja mulher, seja homem, seja filho, seja vizinho, seja vizinha, seja colega de trabalho, seja quem for. Quando você encontrar uma pessoa que você goste, que você admire, olhe nos olhos dessa pessoa e diga a seguinte frase. Você vai ver que efeito que dá. Muito obrigado, fulana, fulano, por você existir na minha vida. Aí você vai sentir que é bom falar, né? Você vai sentir, você vai ver que é bom ouvir da outra pessoa a mesma frase ou algo parecido.
E se você não tiver ninguém para falar, vá no espelho e fale para você mesmo. Que bom que existe esse corpo. Que bom que existe exatamente do jeito que você é. Pois você é o meu instrumento aqui na Terra. E juntos nós estamos crescendo, estamos evoluindo, estamos nos tornando cada vez melhores, mais próximos de Cristo, de Deus. Então, um dia, Deus materializou o amor. Esse dia foi ontem, 25. Esse dia foi o nascimento de Jesus. Um Feliz Natal para todos. E a mensagem é essa. Então, o Natal na visão espírita é uma noite, um dia de reflexão, de pensamentos, de ver se nós deixamos Jesus nascer dentro de nós, ou se nós só estamos sabendo as datas. Né? O mais interessante do que saber a data, que saber como nasceu, que dia nasceu. O mais interessante é se as mensagens de Jesus tocam meu coração. E se eu consigo reproduzi-las, seja verbalmente, seja fazendo. Antes de terminar, e nós já terminamos, vamos pegar a nossa mensagenzinha, né? Eu vou fazer diferente, agora vou ter um potinho, aí pegar, não estou olhando, vamos ver que mensagem foi. Esperastes o muito, mas ele que veio a ser pouco. Agostinho 1:9. Então, vamos fazer a prece de oração de encerramento. Deus abençoe que até a chuva parou para não dar um barulho muito forte. Viu como Deus ajuda? Viu como a espiritualidade, Jesus, ajuda quando estamos imbuídos no estudo, na leitura, em seu nome? E é assim para todo mundo. Vamos pegar o copo com água, nosso recipiente, e vamos fazer a nossa oração de encerramento. Queremos agradecer a Deus, a Jesus, a toda a egrégora de luz, os mentores, as mentoras, nossos anjos de guarda, de cada um que nos acompanha, que venha tomar contato com esse vídeo. Que todos possamos sair revigorados, abençoados, com a saúde fortalecida, ao bebermos a água fluidificada benzida. Com o Pai Nosso, daremos por encerrado o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo e qualquer mal. Que assim seja e assim será. Uma ótima semana a todos nós e que possamos, semana que vem, estarmos reunidos mais uma vez. Muito obrigado por estarem aqui, obrigado por virem aqui, obrigado por estarem até o final e que possamos estarmos reunidos todas as sextas-feiras. Abraço, fiquem com Deus, uma boa noite, um bom fim de semana e até mais.